deve ter um comitê consultivo que é responsável por essa condução. Então, não sou eu, não é outra pessoa, tá certo? Não é só na instituição, tem que ter essa conformação que, obviamente, certo, se enriquece em cada contexto. Depois teremos uma instituição que é centro coordenador ou secretaria executiva. Trabalhamos com um plano de ação 2 ou 3 anos, no certo, com matriz de responsabilidade. Teremos reuniões, no certo, periódicas e abertas, essa aqui é nossa regional, e um portal de instância que, como nós vimos hoje em dia, no certo, teremos hoje em dia 150 portais. Então, essa estrutura que nós de governança, que nós buscamos simplificar o máximo possível, ou seja, teremos que aprendê-la a simplificar, vai ser uma apropriação muito grande para nós no futuro em como fazer gestão de redes, tá certo? Levando em consideração das agendas institucionais, das agendas nacionais, tá certo? E das demandas, não é certo, que existem. Então, há uma aprendizagem muito grande em trabalhar com isso. Nós temos essa grande, não é certo, desafio, não é certo, que todos querem entrar na BBS, quero ser minha área temática, quero ser minha área temática, quero ser minha área temática, e que passa? Nós temos uma mortalidade muito grande, não é certo? Porque abre o portal, etc., pero como lo mantengo, não é certo? Como há contenidos, onde estão os usuários, etc., etc. Então, nadie vai ser contra que alguém monte o portal, obviamente, mas é importante, tá certo, que já se sepa de antemano que se determinadas condições não estão dadas, tá certo, para o país, ou para uma área temática, tá certo, não vai funcionar. Então, a construção da rede social, da rede de instituições críticas. Tá certo? Se eu tenho muito pouco em minha área temática em meu país, tenho que associar com outro, porque eu tenho que crescer, tenho que expandir. Tá certo? Senão a rede não funciona. Né? Então, até aquele momento, e se vai. Então, nós temos todo esse sistema de certificação que é bastante estricto, não? E nós temos hoje em dia 60% das instâncias certificadas, não sei, 30% e 30 ou 40% em desenvolvimento. Então, esse é um processo muito, vamos chamar assim, de esforço conjunto para chegar. A rede de conteúdos, a rede de conteúdos são o quê? São os livros, são as revistas, não sei, são as teses, e isso sim, esses produtos e serviços devem ser tratados como bens públicos. Não? Vou passar bem rápido nisso, mas somente para dizer que há também aqui toda uma chamada arquitetura de informação, como se chama hoje em dia, não é certo? Então, há toda uma gênese de novo conhecimento, de novas fontes de informação e sua distribuição e capilaridade, tá certo? Como que isso? Então, nós trabalhamos com as fontes primárias, tá certo? Onde vem o resultado da produção científica, onde se ela ocupa um papel crítico, assim como outros, não? Como trabalhar, por exemplo, com a organização das legislações, documentos governamentais, etc. Nas fontes secundárias, que é o famoso catálogo de diretórios que sempre hemos trabalhado, nas fontes terciárias que passam a ser cada vez mais críticas. À medida que há um crescimento da informação disponível, os níveis de evidência e de qualidade são críticos, não para nós. Então, estamos trabalhando muito com a rede Cochrane, na disponibilização, América Latina e Caribe, por um apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, em particular de nossa diretora, ou seja, é a única região do mundo que tem acesso livre e universal, sem necessidade de identificar-se, à Biblioteca Cochrane, tanto em inglês e espanhol. Esse é um diferencial extraordinário que temos. E no caso do campus virtual, estamos avançando com o desenvolvimento do que já é conhecido e dominado internacionalmente, que para nós ainda falta dominar e adaptar, que são os chamados objetos de aprendizagem, que serão componentes que, ao dar um curso, eu pude retomar desse diretório e trabalhar de uma maneira muito simples. Não? Depois temos as outras fontes, e particularmente a parte de comunicação, desenvolvimento dos espaços colaborativos, a parte de disseminação seletiva, o conceito de biblioteca, por um lado, para a inserção individual, e o conceito de estação BBS, não? Que a doutora Márcia Bacete nos introduziu hoje em dia, que tem seu desenvolvimento principal hoje em dia em Brasília e em Cuba, é uma maneira de democratizar, não sei, essa capilaridade.
E nas metodologias e tecnologias de informação, que são críticas e essenciais, não, que também há um desenvolvimento nisso. A terminologia, certo? A ontologia da área, a inclusão, además do texto, ¿no es cierto?, de las clasificaciones en nuestro proceso de gestión y organización va a ser crítica en los próximos años. Entonces nosotros miramos la biblioteca es la interacción entre esos productos y cada uno de nosotros llega a un determinado lugar, y a partir de ahí navega o recupera para resolver, ¿no es cierto?, sus demandas de información. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de eso que es extraordinario, entonces es natural, pero es extraordinario, es el crecimiento de los links de texto completo en Linux, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en los últimos 5 años, ¿no?, 2003, 2006 más o menos, 60% de los documentos tienen link de texto completo. Y la expectativa es que en 2 años nosotros coloquemos como condición, de verdad, que tenga texto completo. Entonces realmente, en un periodo de 12 años, nosotros vamos poder tener todo disponível online, tá certo? E depois, obviamente, vêm os outros serviços para disponibilizar. Alguns países tiveram um acesso, uma capacidade muito grande em adaptar-se a isso. Destaco particularmente o caso de Cuba, de Brasil. Obviamente, a OPS isso é um programa de digitalização bastante exaustivo, não? Que a disponibilidade muito, porque aumenta. Então, se uno vá aos sites desses países para ver que há um aumento de acesso que se deve particularmente à disponibilidade de texto completo. Enfim, essa é outra maneira de mirar, não é certo? Que de cada fonte de informação, então se passa por uma outra maneira de encarar. Na fonte de informação é em si mesmo um serviço. Estou aqui, disse, venham a buscar o que eu posso oferecer. Então eu já não hago mais um conteúdo para mi portal, mas hago mi conteúdo para ele portal, inclusive meu. Com isso, então, se amplio. Então, aquela relação de mi portal, mi propriedade, mi máquina, cambiou totalmente. Aqui está mi conteúdo, usem-lo, tá certo? Como queiram, tá certo? E isso é o novo modelo de trabalho. Por exemplo, o portal de evidência, não, que é um avanço que nós estamos fazendo aí da BBS para organizar evidências, e ela sirve, então, a outros portais. Então, o portal de VIPNet, por exemplo, que é um portal que vai estar dirigido, está em desenvolvimento para políticas informadas, ele toma o portal de evidência de conteúdo, como lá a biblioteca para contextualizar. No mesmo portal de evidência de saúde pública, que foi mostrado hoje dia, e também de saúde. Isso é também muito impressionante, o aumento de acesso a búsqueda bibliográfica e visitas em global do site do IBM aumentou de 2003 a este ano a escalas, 1.200 e 250% ao ano, e isso, ademais que não está contabilizado aqui, aumentos que nós vimos na evaluação, muito grande em site de México, por exemplo, muito grande em site de Institucional de Brasil, Infomed tem um posicionamento internacional muito bom, Bolívia, a BBS ocupa um dos primeiros lugares de acesso. Enfim, nós estamos progressivamente posicionando muito bem nisso. Os desafios que temos em termos de conteúdo é aumentar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Essas são as palavritas nossas, visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Aí uma mais um pouco de percepção psicológica é credibilidade. Certo? Aí que aumentar progressivamente a credibilidade também em nossos conteúdos. Isso está associado com um círculo virtuoso. O idioma, não certo, é uma questão crítica para nós, porque o inglês como língua franca da ciência, não certo, dominante. Então, como hacemos nós, não certo, para fazer essa transição? Então, o que vamos fazer? Por exemplo, há algumas revistas científicas brasileiras, como a Revista Pública, que está traduzindo, certo, para o inglês e também para o português. Então, quer dizer, é publicado em português, traduz para o inglês para ter essa oportunidade de aumento. Enfim, esse multilingualismo e sua extensão para os idiomas, certo, das populações indígenas da América Latina vai ser crucial no futuro.